Sabe que a Bíblia diz que Pedro era um homem da pesca, um homem forte, um homem ali, e ele pescou a noite inteira e não pegou nada, mas ainda ele não tinha experimentado o Deus que surpreende. Você pode ser bom em uma medida, você pode até ter experimentado favor na sua medida, mas quando Deus ele entra na história, ele surpreende você com uma pesca poderosa. A Bíblia diz que Pedro ficou perplexo, porque ele sabia que na força humana dele, ele nunca iria conseguir pescar da forma que ele pescou junto com Deus. Como diz em Romanos 8,32, não precisa projetar, vou ler muitos versículos hoje, aleluias. Diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não nos daria com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu único filho, o que ele não poderia fazer para com você? Se ele está preparando uma casa lá no céu, por que ele não poderia te dar uma casa própria aqui, para ter uma célula poderosa para a glória de Deus? Deus não poupou o seu único filho. Como eu compartilhei na semana passada, quantas pessoas servem a Deus com uma mentalidade miserável, a mentalidade do Papai Noel. Tem que tirar notas boas para que Deus me abençoe. Eu falo, meu Deus, na matemática eu não fui bem, eu não posso ser abençoado. Como a Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando você é abençoado, mesmo sem merecer, isso constrange a sua vida completamente. Isso produz arrependimento. Arrependimento no grego significa metanoia, que significa mudança de pensamento. Quando você começa a ter pensamentos bons a respeito de Deus, você começa a experimentar bondade de Deus ao seu respeito. Sabe, muitas pessoas carregam essa mentalidade de mérito. Você precisa entender que você é alvo do amor de Deus, e Ele te ama, e Ele quer surpreender a sua vida de uma forma poderosa, e você está guardado, você está protegido. Por quê? Porque você é filho amado de Deus. Me lembro alguns anos atrás, eu assistindo televisão, uma reportagem, um grande empresário entrou na favela do Rio de Janeiro por engano, e o pessoal com a metralhadora, vários traficantes ali, aquele carrão, e aquela pessoa simplesmente ligou para a polícia foi para a favela resgatar aquela pessoa, e perguntaram para o empresário: você teve medo? Ele falou: não, meu carro era blindado. Eu vou dizer uma coisa para você, Romanos 8, 33 a 39 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia. O diabo não tem poder sobre a sua vida, e já não há mais condenação. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, você é guardado, protegido, ungido, abençoado, favorecido, próspero, perdoado. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Você carrega favor, você carrega graça. Então o diabo não pode mais te acusar, porque você é filho amado de Deus. Diga glória a Deus! Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Sabe quem intercede por você? Não é a irmã do círculo de oração, que é uma benção. É Jesus assentado à direita de Deus, que intercede pela sua vida, que torce pela sua vida. Sabe quando seu filho vai jogar bola, você fala: faz o gol, faz o gol, faz o gol, e você fica torcendo para ele não se machucar? Jesus está intercedendo por você, e os anjos já foram enviados em seu favor. Tem gente que é muito protegido por Deus, irmãos. Tem gente que é um barbeiro no trânsito, só não morreu porque o anjo guarda ele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou. Você é amado de Deus. Eu vou dizer para você, eu me lembro de uma época, muitos anos atrás, eu era líder de célula. Eu não sei o que acontecia comigo, eu só atraía a florzinha de Jesus para a minha célula. Era só ex-doido, ex-ladrão, ex-bandido, ex-psicopata, só ex. E por incrível que pareça, eu nunca fui numa balada. A única mulher que eu beijei foi a minha esposa. Nunca fumei um cigarro. Nunca nem uma cerveja sem álcool eu tomei na minha vida. Nunca fui numa festinha nem de 15 anos.
E eu fui liderar, só atrair. Eu falei, pô, não estou entendendo. Eu não tenho nenhum testemunho que eu fui arrebatado, tomei 15 tiros. Não tem nada. E era só gente assim. E eles me amavam de paixão. Não, eu gosto demais de você, meu pessoal. Mas por quê? Sabe por quê? Porque eles conheceram o Deus da lei. Vai para o inferno. Mentir é pecado. Eu vou dizer, até o cachorro sabe que fez coisa errada. Minha esposa foi para um encontro com Deus. Eu tive uma conversa com um cachorro lá em casa séria. Ele nem está olhando na minha cara. Minha esposa vai receber ele com carinho lá. Ele está precisando de carinho. Ele sabe que ele fez coisas erradas e fez aonde não devia. Eu não vou tirar. E eu vou dizer, até o cachorro vive culpado porque ele tem a consciência. Eu vou dizer para você, não adianta você ficar, eu não presto. Eu vou dizer para você, não se convença do que o diabo diz ao seu respeito. Tenha consciência do que Deus diz ao seu respeito. Sabe, tem gente que, por não carregar essa vida e essa essência, o máximo que ela pode te dar é falar, vai para o inferno. A pessoa já sabe que isso é pecado. Eu vou dizer para você, a mulher foi pega em adultério em flagrante. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas sabe como que Deus confrontou aquela mulher? Não foi no chicote não, ele disse, vá, e não peques mais. Eu vou dizer, o constrangimento de você ouvir de Deus, os seus pecados são perdoados, liberta você completamente. Ah, pastor, mas se eu ouvisse, eu vou para o pecado. Você não é porco, você é ovelha. Porco que gosta de lama. Sabe quando você come alguma coisa que não pode comer e dá uma alergia? Assim é o crente que nasceu de novo. Querido, se você não nasceu de novo, não tem nada que você possa fazer. Você pode vir na igreja, você pode até ser líder. Se você não nasceu de novo, eu vou dizer, o pecado ainda não te dá alergia. Eu não assisto novela porque eu sou crente. Não. Quando você assiste novela, tanta morte na televisão que não te faz bem, começa a te dar alergia. Eu vou dizer, o Espírito mora dentro de você, reside dentro de você. E para você que voltou do encontro, eu me lembro quando eu voltei do encontro com Deus, eu cheguei em casa, eu tinha vários CDs naquela época, sabe? Zeca Pagodinho, Exalta Samba. E eu era um cobrador de lotação na minha infância, com 12 anos de idade. De uma família muito pobre, e eu com meu dinheirinho sofrido, comprei lá o CD, tudo lá, nossa, tinha um monte, mas quando eu voltei para casa, eu liguei o Zeca Pagodinho, quando começou, eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita dentro de mim, me deu alergia, por quê? Porque eu nasci de novo. Se você tem que convencer alguém que alguma coisa é pecado, eu vou dizer, não convença alguém que algo é pecado, essa pessoa não nasceu de novo. Tem muita gente que vem na igreja, mas não nasceu de novo, vai sofrer a vida inteira e acha que é crente. Você quer saber se você é um crente genuíno? O que acontece com você quando você peca? Te dá alergia ou para você é normal? Tem gente que cauterizou o pecado na mente. O pecado não é pecado, por quê? Está cauterizado. Eu acho que isso não é pecado. Você foi vencido por Deus, mas eu vou dizer para você, você recebeu uma nova vida, e essa nova vida tem uma essência, tem o Espírito Santo, tem a vida que habita dentro de você. Eu peguei todos os CDs, o Zeca Pagodinho, Exalta Samba, Catinguelê, de tudo que tinha. Tudo que não presta tinha ali. Catinguelê, nem sei se é da sua época. Falei, pastor, queima tudo. Ele falou, quem mandou você queimar? Ele falou, eu falei, pastor, isso não faz parte mais da minha vida. Ninguém falou nada. Me dá repulsa, ânsia de vômito. Se você ouve um Zeca Pagodinho, não estou te condenando não, mas o que não é de Deus, se você se sente confortável em casa, avalie mesmo se você entrou na casa de Deus. Porque eu vou dizer, o Espírito Santo nos constrange. Eu vou dizer, nada melhor do que você nascer de novo. O que guarda o seu casamento, não é falar, oh! É um homem completamente apaixonado pela sua mulher. Ele nunca vai ter olhar para nenhuma outra mulher, porque ele está loucamente apaixonado pela mulher da vida dele. E eu vou dizer, o que guarda a sua vida em Deus é você estar completamente apaixonado pela revelação do amor e da graça de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, nada pode separar você do amor de Deus, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem tribulação, nada pode separar você do amor de Deus. Diga que Deus é maravilhoso. Eu vou dizer, tem muita gente que recebeu a vida de Deus, e você não tem dimensão do valor que é
a vida que você recebeu, e você deixa guardado na sua casa. Eu vou dizer, Deus visitava Adão, mas houve um dia que Jesus veio habitar dentro de você, e você se tornou a casa de Deus, e você age como, não gostei, deixa para lá. Eu vou dizer, aquilo que você dá peso, aquilo que você dá valor, é aquilo que tem o seu coração por completo. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus do muito mais. Você não precisa ser um crente com olho fundo, luta, difícil. Eu vou dizer para você, você não vai vencer se você acha que é difícil. Ser crente não é fácil, nem é difícil, é impossível, porque não tem a ver com a sua força humana. Ele faz todas as obras dele através da sua vida. Você precisa aprender a trabalhar no descanso de Deus. Sabe aquela sua justiça, aquela sua força humana? Deus quer remover sua força humana e quer levar você a avançar, responder, frutificar e empreender, não na sua força humana, mas na força de Deus. Diga glória a Deus. Lá em Romanos, um livro muito rico, muito poderoso. Lá em Romanos nós lemos sobre o muito mais de Deus. Diga assim, Deus tem muito mais para mim. Diga para o seu irmão, Deus tem muito mais para você também. É terrível perceber pessoas que vivem uma vida no aquém, na migalha. Deus é um Deus de muito mais. Oh, aleluia. Romanos 5, versículo 8 e 9, pode projetar, por favor? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, olha a palavrinha, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Deus salvou você da ira dele. Você é muito amado por Deus. Sabe, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos justificados pela fé. E por isso, nós temos paz para com Deus. Você sabia que o mundo, existe uma medida de paz que o mundo dá. Se você ler João 14, 27, diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. O mundo dá paz, tem remédio que te dá paz, você dorme o dia inteiro, tem chocolate, tem um resort, tem muitas coisas que o mundo te dá, mas qual que é a grande questão? A paz que o mundo dá é uma paz que não tem sangue derramado. Então é uma paz que ela é momentânea. O cara vai encher a cara de madrugada, usa droga, toma um anestésico, aquela coisa toda, e para fugir de um problema, porque ele está procurando uma paz. Mas a paz, você precisa entender que a paz, ele te deu a paz. Você precisa aprender a acessar a paz, desfrutar da paz. Como pastor, o sangue, você foi justificado e não tem nada a ver mais com você. Esses dias passou uma pesquisa que o Brasil está em 4º lugar no ranking de pessoas mais estressadas do mundo. Aqui não tem ninguém estressado. Você tem noção? O 4º lugar do mundo de pessoas mais estressadas. Você sabe que a base do estresse, da depressão, da ansiedade, são 3 coisas. Diga assim, passado, presente e futuro. A depressão é por conta de um passado. O estresse é por conta de um presente, conta, boleto, filho adolescente. Você perde a sua vida estressado. E o ansioso, preocupado com amanhã. Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou dar conta? Será que essa célula vai multiplicar? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho um dia? Será que essa célula vai multiplicar? Então é um tripé que atormenta a sua vida completamente. Mas a única forma de você resolver completamente a sua vida é você entender que existe sangue no meio da história. Você foi justificado, não é por conta da sua justiça, mas é por conta do sangue de Jesus. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque o que você tem, é porque o que Ele tem. Eu vou dizer, a sua vida não precisa e não deve estar fundamentada em você, porque você vai ficar atormentado. Todo mundo tem um limite,
Todo mundo tem um tamanho e todo mundo um dia vai chegar e vai encontrar um muro. Esse muro é maior do que você. Qual que é o propósito de Deus? Tirar você de cena e colocar você em uma posição. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha que interessante, se um ladrão for pego em flagrante, ele vai ser julgado. E se o juiz falar assim, está perdoado, ele não deixa de ser um ladrão. Ele só é um ladrão inocentado, justificado. Eu vou dizer para você, você é um pecador que foi justificado, mas o juiz é justo, ele precisa condenar o pecado, e ele condenou naquela cruz, mas não foi você, foi Cristo. E quando você tem essa revelação e essa dimensão, você é um pecador, não porque você peca, porque Adão pecou no Éden, e todos nós nos tornamos pecadores, mas por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, nós nos tornamos justos, não porque você pratica justiça, mas porque Ele se tornou justo. E quando você começa a ter esse entendimento, essa dimensão, você começa a perceber o que você se tornou em Cristo. Não é o que você é o que você se tornou nele. Não é o que você tem, é o que você se tornou nele. Não é o que você faz, é o que ele faz. É o que ele é. Irmão, se você tivesse dimensão do favor e do amor de Deus, você não tem dimensão o que você se tornaria em Cristo Jesus. Nele eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Não é a minha força humana, não é a minha inteligência, todo ser humano é limitado. E eu vou dizer para você, você foi perdoado, você foi justificado. E por isso, você tem paz. Quando o ladrão fala assim, você é um ladrão! É verdade, mas eu sou um ladrão inocentado, eu fui justificado. E o meu pecado foi cravado naquela cruz. Por isso eu consigo viver em paz para com Deus. O mundo não perdoa os homens, mas vou dizer, Deus perdoou os seus pecados, e por isso você pode viver em paz para com Deus. Tem gente que não consegue se perdoar, porque a mente dele é tão complicada, tão legalista. Eu vou dizer, quem é você para não se perdoar, quando você foi perdoado por Jesus? Não seja orgulhoso, se renda, se quebrante. É tão interessante que essa palavra nele, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Essa palavra nele no original significa um lugar de descanso. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Quando você tem revelação que você foi justificado, você rende. E quando você rende, você entra numa posição de descanso em Deus, e Deus começa a trabalhar em seu favor. Diga glória a Deus por isso. Olha aqui, Romanos 5:10, o outro muito mais. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No original a palavra salvo significa sozo. Olha o significado original da palavra salvo. Isso aqui é incrível. Poupar alguém de sofrer, preservar alguém que está em perigo, cura, prosperidade. Não é somente salvar você do inferno. Está cheio de crente que foi salvo do inferno, mas vive o inferno nessa terra. O inferno nos relacionamentos, o inferno financeiro, o inferno emocional, o inferno, porque ele não teve revelação que o sozo de Deus não veio somente salvar ele do inferno, mas veio dar a ele uma vida em abundância. Olha, Romanos 5,15 também diz assim, outro muito mais de Deus. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Diga glória a Deus por isso. Pela ofensa de Adão, pela queda de Adão, todos nós fomos atingidos.
Você não é pecador porque você peca, é porque Adão pecou e a natureza do pecado veio habitar dentro de você. Ô Adão terrível, praga, eu não fiz nada e já nasci pecador. Você vê umas criancinhas assim que já tem aquela coisa assim bem abençoadinha. Tinha uma criança na igreja, muitos anos atrás, na rua Vespasiano, e estava reformando a igreja, um molequinho assim, ó, pequenininho assim. E nem era da periferia, morava na Lapa. Ele não gostou da tia que falou um negócio para ele lá, com uma criancinha, ele foi lá, pulou um murinho lá, foi mexer no material de construção, pegou uma barra de ferro, falou, vou pegar a tia e vou pegar o menino. E morava no alto da Lapa. Aí você vê, não é a região ajuda. Mas o que é a vingança, é o ódio e é a raiva. Que obra tribulosa que Adão nos colocou. Se um homem pegasse toda a sua fortuna e tentasse reconstruir grande parte do Rio Grande do Sul, mesmo assim, é uma obra muito boa, mesmo dando tudo, essa obra não tem o poder de salvar o homem. O que Adão fez impossibilitou qualquer homem de se salvar por si mesmo. Está cheio de crente com a teologia vazia e sem fundamento, tentando salvar a si mesmo. Mas eu vou dizer para você, só tinha uma forma do homem ser salvo: Cristo. Diga glória a Deus por isso. Como diz aqui no versículo 10, no versículo 15, a graça de Deus, o dom, a graça de Deus de um só homem. Aqui em Romanos está dizendo sobre Cristo. Por conta de um só homem, nós fomos salvos. Diga glória a Deus por isso. Isso é incrível. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, outra vez para estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, a Bíblia está dizendo que você não precisa mais viver em temor, olhando para você, o que você pode, o que você não pode. Eu vou ser muito sincero com você, quando você começa a olhar para você, você volta a ser escravo da lei. Mas quando você olha para Cristo e para a obra perfeita de Cristo, você consegue ter paz. Me lembra, muitos anos atrás, eu fui visitar um prédio para alugar para ser igreja, e eu sempre ouvi o seguinte, que era muito difícil ter uma igreja grande, que era muito difícil ter uma igreja com muitos adultos, que Deus queria salvar mais, eram as criancinhas que tinham coração para Jesus. E eu cresci ouvindo isso. Eu fui visitar um prédio, era bem grande, aí eu pensei, vou fazer uma parede no meio do salão, porque é muito difícil crescer uma igreja aos domingos, como eu ouvia de algumas pessoas. Então eu cresci com uma mentalidade, mas quando eu olhava para aquele prédio, me dava medo, me dava temor. Quando eu olho por todas as vezes que você olhar para a sua conta bancária, se você não tem muito dinheiro, fala, meu Deus, como vou pagar a conta? E o financiamento, eu estou em estado de choque. Você começa a ficar estressado, ansioso, preocupado, perturbado, dando coice em todo mundo. Por quê? Você está em estado de choque. E Paulo diz, você não precisa mais viver dessa maneira, porque você recebeu o espírito de filiação, porque você é filho, porque é uma herança em sua disposição. Oh, aleluia, diga glória a Deus. Você está debaixo da graça e não da lei. Para de tentar mudar as coisas. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Sabe aquela pessoa assim que é tão forte, mas é tão forte que não rende. Deixa a graça de Deus fazer obra na sua vida. Entrega as situações mais complicadas. Tem gente que nem consegue viver sem ter o controle. Tem mulheres que querem ter o controle da casa, querem ter o controle do menino, querem ter o controle da geladeira. Há muitos anos atrás eu atendi uma mulher, ela saía com o marido durante 15 anos para trabalhar, porque tinha problema com bebida. 15 anos o menino não bebeu, mas no dia que ela ficou doente e não foi trabalhar com ele, ele voltou para a bebida. Ela perdeu 15 anos da vida dela, tentando ser Deus na vida dele. Se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalha você edificando ela. Se Deus não edificar a sua célula, se Deus não edificar a sua vida financeira, se Deus não edificar o seu empreendimento, se Deus não edificar os seus filhos, é em vão que você faz. Você pode ser o melhor pai dessa terra.
Se Deus não selar com favor o seu filho, você vai sofrer muito como pai. Você precisa entender que o segredo do sucesso da sua vida está em Deus edificar aquilo que você está edificando. Mas quando você para de olhar para você, você começa a ficar em paz. E quando você começa a ficar em paz, você entra numa posição de descanso. E quando você entra nessa posição de descanso, você se veste da justiça de Deus e coisas poderosas começam a acontecer. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, não tenta ajudar Deus não, não vai dar certo. Ele não está precisando de ajuda, nem entregando o currículo não. Precisa de um ajudante lá em casa. Não. O que nós precisamos é de experiências com Deus. Eu vou dizer para você, o que você precisa é ter revelação do amor, da graça de Deus sobre a sua vida, e você ficar completamente apaixonado pela cruz de Cristo. É como eu recebi o presente, não tinha noção do valor, então eu não usava, até desprezava, mas quando você tem noção e dimensão do amor de Deus, da graça de Deus, que Deus perdoou os seus pecados, que você se tornou filho amado de Deus, e que Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito, que Deus pode prosperar a sua vida, mesmo que você não tenha condições humanas, mas é através dEle, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é tremendo, poderoso, sobrenatural. Você vai ver dia 31 de dezembro, esse palco cheio de irmãos que comprou casa, porque Deus liberou uma palavra, que é o ano das portas abertas. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se Deus diz que pronto e acabou. Não negue fato, mas se apegue na verdade da palavra de Deus, que diz que Ele vai suprir as suas necessidades, que Ele é o seu pai, que Ele é o seu pastor, que Ele é o médico dos médicos, que Ele vai na sua frente, que Ele move os céus e a terra em seu favor. Pronto! Não dê espaço para mais nada. É tão interessante que no versículo 17 de Romanos 5, diz assim: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, aqui está falando de Adão, muito mais, olha o que a Bíblia está dizendo, que por conta de um homem, a coisa ficou difícil, a morte reinou. Espera um pouquinho, muito mais do que a morte, os que receberam a abundância da graça. Não foi qualquer graça que você recebeu. Você recebeu o quê? A abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aqui fica muito claro que o dom nós recebemos, e nós precisamos entender o que é receber. Receber não é conquistar. Receber é um presente. Sabe quando você dá um presente para alguém, a pessoa ficou ofendida? Alguém já teve uma experiência como essa? Uma vez eu dei uma cesta básica para uma pessoa, a pessoa ficou profundamente ofendida, e não tinha o que comer em casa. Falei, eu vou aceitar, mas vou pagar cada saco de arroz que tem nessa caixa, porque é só um tempo, porque Deus não me estimula para miséria, tentando conquistar a prosperidade. Querido, recebe de graça, recebe pela fé. Você sabe que diz ali em Heresias capítulo 6, versículo 66, quem acorda às 5 horas da manhã, Deus honra. Está lá, procura lá que você vai achar. Heresias. Eu penso assim, pastor, se eu não fizer a minha parte, Deus não faz a dele. Você não entendeu nada. Se você tem o princípio de ser uma pessoa posicionada em Cristo Jesus, você vai avançar muito. Sabe qual é o problema de pessoas que têm esse princípio, que tem que fazer alguma coisinha? Ele fica mal quando a coisa não funciona. Por que um homem fica mal quando a mulher não honra ele? Porque ele acha que ele merece a honra da mulher, porque ele paga as contas. Não tem como você humilhar uma pessoa humilde, sabia? Tenta humilhar uma pessoa humilde, você não vai conseguir. Deus dá graça para quem? Para o humilde. Você quer ter graça de Deus? Pastor, me senti humilhado, porque você não é humilde ainda. Quem é humilde não é humilhado. E eu vou dizer, quem é humilde tem muito favor de Deus. Só para você ter ideia, como não viver estressado, tem que trabalhar tanto, pagar tanto boleto, pastor. Isaías 26, 12, diz assim: Senhor, concede-nos a paz, vírgula,
porque todas as nossas obras, tu a faz por nós. Até na quinta-feira, quando você vai liderar uma célula, quando você entende que Ele vai liderar por você, você vai em paz. Mas quando você acha, eu não estou preparado, eu sou um recém na função de líder de célula, eu assisti a novela, bati o carro, misericórdia, falei um palavrão, falei mal do Corinthians, seja o que for. Você precisa entender que os seus pecados foram cravados na cruz. E o que faz você mudar de vida não é tua consciência que o que você faz é errado. O que faz você mudar de vida é você ter a consciência que você está em Cristo Jesus. E o seu passado foi apagado. E Deus fez novas todas as coisas. Então não existe mais o tímido. Eu sou tímido. Quem é tímido? O tímido foi enterrado. Aquela praga da timidez foi embora, foi enterrada, está fedendo já em decomposição. Você nasceu para viver uma vida com Cristo e você é ousado. Você é rei, sacerdote. Pastor, eu sou pobre porque não tenho dinheiro. Não, não é o dinheiro que define a sua vida. Quem define a sua vida é Cristo. Esses dias, um jovem falou assim: pastor, eu estou sendo tentado com outro homem. Eu sou homossexual. O que você sente não define quem você é. Um dia eu pensei em matar uma pessoa no trânsito. Senti um sentimento de raiva. Não quer dizer que eu sou um homicida. É homicida? Não quer dizer que eu sou um homicida. Não é porque você mentiu que você é um mentiroso. Não é porque você sentiu um desejo por uma pessoa do mesmo sexo que você tem problema com a sua identidade. Aprenda a se firmar na sua verdadeira identidade e não dê espaço para nada. João 14:30, Jesus diz: o príncipe desse século está vindo. Ele estava falando do diabo. E Jesus diz: ele não tem parte comigo. No original, essa palavra comigo é comida. Em outras palavras, o diabo está vindo, mas o diabo não vai achar comida para se alimentar em mim. Está cheio de crente que você está dando comida para o diabo todos os dias. Porque quando você está em crise, o diabo vem comer doenças emocionais na sua vida. Não dê comida para o diabo. Seja posicionado, firmado, convicto, resolvido, focado. Você é o que Deus diz. Eu estou sentindo que eu não sou um bom pai. Eu vou dizer para você: você é o melhor pai desse mundo, porque você tem um pai. Eu nunca tive pai na minha vida, por isso. Não, vou dizer para você: você tem um pai. E esquece, seu único pai é o Senhor Jesus. Você é filho amado de Deus, e você tem um Abba na sua vida que te ama incondicionalmente. Eu vou dizer, tá cheio de crente que faz terapia. É o crente, faz 20 anos que ele faz terapia, porque há 15 anos atrás chutaram a barriga da minha mãe e não era para ter nascido. Eu acho por isso que eu estou assim. Faz 20 anos que está tão fresco o defunto, que você fala dele como fosse ontem. Erraram comigo, a minha antiga igreja, meu antigo líder de célula. Vocês não sabem o que aconteceram, porque se vocês soubessem da minha dor, vocês não fazem. Para com a terapia. Você nasceu de novo. Essas historinhas de casamento, aí o menino falou: você não é o meu pai, você é chato. O que eu fiz, filhinho? Tal qual ele é. 1 João 4,17. Nós somos neste mundo. Ele é ousado, ele é intrépido, ele é corajoso. Você é o que Deus diz que você é. Eu vou dizer para você: um cavalo, o animal cavalo, ele nasceu para a guerra, sabia? Mas se você tirar do cavalo a oportunidade de ele ser selvagem, aos poucos ele vai deixando de ser cavalo. Mas quanto mais o cavalo vai para a guerra, mais cavalo ele vira. Eu vou dizer, quanto mais guerra você passa, mais você assume a identidade de viril. Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu sou chamado, eu sou... Está cheio de gente fugindo da verdadeira identidade. Eu vou dizer, você carrega a verdadeira identidade. Está cheio de menina mimadinha em casa casada, cheio de rapaz mimado casado, fugindo dos problemas da vida. Por quê? Cada vez que você foge daquilo que Deus chamou você, você vai deixando de ser aquilo que Deus criou você para ser. A sua satisfação está em você ser aquilo que Deus criou você para ser. Diga glória a Deus.
lá em Romanos 8:18. Alguém tocar um teclado, por favor? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa palavra aqui, atuais, significa passageiro. Eu considero que esse problema passageiro na minha vida é insignificante comparado ao peso de glória que vai ser revelado na minha vida. Eu considero que a batida desse carro, como que é a batida? Eu estou atormentado, até que foi bater o carro. Você veio sem dinheiro para essa terra, sem bolsa de marca. Você veio com cabelo, nem cabelo você tinha quando nasceu, algumas pessoas. Aí você fica, ai, não posso ir meu cabelo. Você nasceu sem dinheiro, nu. Agora, você quer morrer, porque não tem o cabelo, porque não tem a bolsa de 30 mil reais, porque não tem a cama que você queria, porque não tem aquela blusa de marca, como até brigar no amor, eu estou querendo. Eu vou dizer para você, você veio sem dinheiro, e você vai embora também, sem dinheiro. Não morra por aquilo que é passageiro na sua vida. Porque Paulo diz, é tudo passageiro. Irmãos, para de olhar para aquilo que é passageiro. Não vale a pena. Eu tenho 41 anos, e eu disse sim para o chamado de Deus, com 16 para 17 anos de idade. E eu perdi muitas coisas que um jovem gostaria de ter. Jesus diz, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, negue a si mesmo. Por que alguém não consegue negar a si mesmo? É porque você ama muito a sua vida. Sabe, os vencedores serão aqueles que serão arrebatados. Pastor, como que eu sei se eu vou ser arrebatado ou não? Eu posso pregar algum dia sobre isso. Mas a primeira característica de uma pessoa que vai ser arrebatada é que ela não está apegada às coisas dessa terra. Se as coisas dessa terra tira do seu coração o amor, a presença de Deus, eu vou dizer, Jesus está às portas. É perceptível que Jesus está voltando, cada dia mais, está mais próximo. E não fique paralisado com coisas insignificantes. Foque naquilo que é eterno. No que é eterno. Ele vem buscar a sua noiva, sem ruga e sem mácula. E quando você está focado no que é eterno, você está se enchendo de ruga, se enchendo de mácula, se livre de todas as coisas. É tão interessante que, quando o filho pródigo, ele perdeu tudo. Por que você precisa entender a revelação que você foi justificado pela fé? Porque nos piores dias da sua vida, você precisa ter revelação disso aqui. Tem gente que tem essa mentalidade, Deus não pode me curar do meu câncer de pulmão, eu fumei a vida inteira. Então quer dizer que Ele só pode curar uma pessoa que nunca fumou. Então se você tem uma consequência, você não pode ser curado. Não, pastor, eu fiz uma dívida muito grande, então daqui 10 anos eu vou terminar de pagar as minhas contas, aí sim eu vou projetar a minha vida. Então para que Deus na sua história? Sabe qual é o problema? É o orgulho. O filho pródigo, ele pegou toda a herança do pai dele, que era direito dele, ele gastou com prostitutas, ele gastou com bebida, ele gastou com droga. E aí quando ele perdeu tudo, vamos pensar aqui, na mentalidade errada, que ele deve ter pensado, puxa, o que eu fiz é muito grave, então não posso nem mais ser chamado como filho do meu pai. Mas eu sei que meu pai tem comida, ele tem uma empresa lá, e muitos funcionários. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para casa, e vou falar, pai, eu pequei, não me chama como filho, porque eu não mereço, eu não sou merecedor do seu perdão, eu não sou merecedor do seu amor, me recebe como um dos seus funcionários. Está cheio de crente que não volta para a igreja por conta disso, não sou merecedor do perdão de Deus. Nossa, eu errei faz um mês, ele vai vivendo condenado. Aí fica um mês bom, nossa, estou um mês bom, não fumei, não usei droga, não falei palavrão, li um versículo por semana, aleluia, agora estou firme, estou cheiroso agora. Tem gente
que fala, não, pastor, não posso me batizar, porque eu sou pecador. Então quer dizer que você vai tomar banho para depois se batizar. Você precisa entender que você não muda a si mesmo. Quando você tem revelação que você foi justificado, que o seu pecado foi cravado naquela cruz, você se apropria do perdão de Deus, isso é incrível. Sabe, existem situações nas nossas vidas que nós merecemos a morte, nós merecemos a consequência, nós merecemos a porrada, e mesmo assim o Senhor nos ama e nos dá nova chance. O filho pródigo, quando voltou para casa, o pai deu uma festa, colocou um anel no dedo, uma sandália nos seus pés, beijou aquele menino. O que aconteceu? Aquele pai recolocou o seu filho em uma posição de herdeiro. Mas por quê? Porque ele reconheceu. Está cheio de crente orgulhoso. É alcoólatra, mas não reconhece. É drogado, não reconhece. É depressivo, não reconhece. É um mau caráter, mas não reconhece. É um péssimo esposo, mas não reconhece. Eu vou dizer para você, não tem esperança para você. Leia o livro de Gálatas depois. Pastor, crente é amaldiçoado? Não, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando você decai da graça para a lei, você se torna um crente amaldiçoado. Leia Gálatas, livro de Gálatas. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou: Gálatas insensato. Vocês deixaram a graça. Eu vou dizer, a graça é tudo que nós precisamos nas nossas vidas. É o perdão, é o amor. Eu vou dizer, sabe para quando você precisa da graça? É quando você errar. Sabe aquele crente que ele acha que ele é perfeito assim? Aí chega um dia e fala, meu Deus, nunca imaginei que eu faria isso. Era igual Pedro, eu vou te negar. Fui o primeiro a chegar na cela. Eu desconfio de pessoas que confiam em si. Nunca confie no homem que não foi tocado em sua coxa como Jacó. Tem irmãos que são tão cheios de si assim. Eu falo, meu Deus, quando a porrada vir vai ser tão feia, talvez nem ele se perdoe. Nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Viemos do pó, vamos para o pó. Tem nada que preste na sua carne. Se você tivesse dimensão do presente que Deus te deu, você nunca ficaria preso no seu próprio orgulho. Reconhece que você é um menino mimado, que tem problema com dinheiro. Deus às vezes deseja até prosperar você muito, mas e o orgulho de reconhecer que você não tem o suficiente? A sua reputação. Rende. O menino estava no fundo do poço. Todo mundo sabia já do problema dele. Não espere feder o problema para você tentar resolvê-lo. É tempo de quebrantamento. É tempo de experimentar a bondade de Deus. Pedro, quando pescou, não pegou nada. Ele foi e pescou. Quando Pedro viu a prosperidade chegou na vida de Pedro. Quando ele chegou no fim dele. A Bíblia diz que Pedro ficou, tem uma palavra, perplexo. Ele ficou perplexo. Mas como que tem tudo isso? Eu não tinha cliente suficiente. Não tinha um currículo assim. Meu Deus do céu, estou perplexo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus quer falar assim, tó a chave. É seu. Meu Deus do céu, mas eu não, que é isso, meu Deus, Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Tem uma igreja, num lugar muito rico, e é uma cidade muito pequena. E é interessante, a história daquela cidade era uma história de pessoas extremamente pobres. Aí o pastor começou a pregar sobre o evangelho da graça, que você foi feito justiça de Deus. Então o que você pode ter não está ligado a quem você é o que Cristo fez naquela cruz. O pessoal começou a crer. Mega empresários começaram a surgir naquela cidade, uma mentalidade nova, o povo começou a empreender, virou uma potência. Mas qual foi o segredo? Perplexidade. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, tem muita gente para comer. Eu só tenho 5 mil reais por mês para comprar uma casa própria, não é suficiente. Eu só tenho 5 pessoas na cela, não é suficiente para multiplicar. Eu vou dizer para você, não é o que você tem nas suas mãos, é nas mãos de quem você coloca aquilo que você tem. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. O que é entregar? Entregar é confiar. E o último, muito mais de Deus, está no versículo 20. Veio porém a lei
para que a ofensa abundasse. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você percebe que a Bíblia está dizendo de um lugar aonde abundou o pecado. Eu vou falar uma coisa para você muito importante. Por onde foi que Pedro pecou? Pela sua boca. Ele negou. Por onde foi que Deus honrou abundantemente a vida de Pedro? Também pela boca. Eu vou dizer uma coisa para você. O lugar que você é fraco, é ali que vai abundar a graça de Deus. Mas qual que é o nosso problema? Você fica travado, olhando para o seu problema e para o seu erro. Se você tivesse de... Paulo diz assim, eu me alegro muito mais nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é ali que eu sou forte. O que quer dizer, pastor? Que todos os lugares que você é fraco, você tem uma potência poderosa para ter favor naquele lugar. Mas qual que é a estratégia do diabo? Convencer que você é fraco nessas áreas. Aí quando você é vencido, acaba o favor. Por que tem gente que não sai do lugar? Porque ele é fraco naquela área e o diabo convence ele que nessa área acabou a história da vida dele. Eu vou dizer, a história de Deus ainda não acabou sobre a sua vida. Oh Deus. 1 João 4,19 diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando você entende a graça de Deus, amar a Deus não é uma obrigação, nem uma responsabilidade, domingo é dia de culto, não, é porque eu estou apaixonado. Não viva na responsabilidade, viva com prazer e paixão. Nós vencemos o pecado quando estamos completamente apaixonados por Ele. Deus é incrível. 613 mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir a lei, mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. E por conta dessa experiência, você está hoje em Cristo Jesus. E por isso, você pode ter paz para com Deus. Houve uma obra de substituição. Jesus foi no seu lugar. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Oh Deus, eu oro para que você tenha revelação. É difícil a consciência de si. Aprenda a ter consciência sobre Deus. O justo vai viver pela fé. Cuide da sua fé. Alimente a sua fé, preserve a sua fé, é por ela que você vai viver. Esses dias eu entrei no banheiro, um ataque do inferno, meu coração começou a disparar, uma angústia, não tinha feito nada. O diabo trabalha com sensações, com mentiras, com acusações. Aí você começa a pensar coisas, e você fica ali, erga as suas mãos e declare, eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus, e não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. Quando você perder completamente as suas forças, você vai se render, e você vai entender que tem tudo a ver com Ele, e não tem a ver com você. Talvez você é um pai, um esposo, um obreiro, um pastor, sei lá o que você é. O nosso problema, quando a gente cansa, a gente desiste. Mas o propósito de Deus é cansar você e você render. E quando você rende, todas as obras Ele a faz por nós. Diga glória a Deus.